pelo menos, da entrevista do presidente Lula para a gente poder comentar um pouco mais sobre isso, pode ser? O Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos. O Brasil preza a relação econômica entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas o Brasil não aceita imposição. O Brasil aceita negociação. E que vença quem tiver razão. É assim que eu vou tratar essa nossa relação, que eu tenho tempo ainda, até o dia 1º de agosto, para dar minha resposta, sabe? E ela será dada da forma mais tranquila possível. O presidente Lula aí, num dos seus bons momentos aí, né, nessa questão da negociação, ele de fato é um bom negociador, passou uma longa parte da carreira dele negociando, negocia hoje com o presidente, faz muitos acordos internacionais, por exemplo, mas também acabou fazendo aquela provocação talvez necessária para o presidente Donald Trump. Eu queria ouvir a Mari sobre como você viu essa entrevista, o que você acha, sabendo que a Casa Branca assiste, a CNN e tal, como é que você acha que eles reagiram a isso? Tirando a questão do imperador, porque a gente já sabe que eles falaram, que eles responderam que o imperador, que o Trump não é o imperador, é o líder do mundo livre, que é um slogan da Guerra Fria, né? Quando nós tínhamos de fato ditaduras comunistas injustificáveis em boa parte do mundo, e que hoje muita gente não acha que é isso aí não. Mas Mari, o que você achou da entrevista e Exatamente. as reações aí? Exatamente. Eles comentaram, aliás, me chamou a atenção, né, claro, a fala do imperador chamou a atenção, mas também destacar esse trecho em que o presidente Lula fala sobre negociação, fala sobre deixar ideologias de lado, né, esse é o tipo de fala que pode acabar ajudando, de fato, a uma negociação, fala sobre a relação dos Estados Unidos. Agora, chama a atenção também o momento em que o presidente Lula fala que se Trump fosse brasileiro, ele também teria sido condenado, se ele tivesse feito o que ele fez no Capitólio, ele teria sido condenado no Brasil. Isso é um ponto que eu não vi reação de Trump aqui sobre esse ponto especificamente, mas dá para imaginar que Trump ficaria, no mínimo, nervoso, digamos assim, irritado com esse tipo de fala, porque é uma fala que realmente pode fazer, vai contra, né, tudo que Trump falou aqui, toda a tese dele de que ele não ajudou, de que ele não foi culpado pela invasão, e todo o perdão que ele deu, inclusive, né, para as pessoas que foram condenadas pela invasão do Capitólio. Então essa fala, esse trecho do presidente Lula me chamou a atenção também. Agora, o que a Casa Branca comentou? A Casa Branca comentou, como você disse, Américo, sobre a fala do imperador, né, a fala dizendo que Trump quer ser o líder do mundo livre, é algo que a Casa Branca fala a todo momento. Aproveitou para falar também, na mesma fala, me chamou a atenção, quando Caroline Leavitt respondeu sobre isso, sobre essa entrevista de Lula, ela também falou sobre a abertura da investigação sobre as práticas comerciais do Brasil, então ela já puxa para esse lado das Big Techs, que é um lado muito importante nessa discussão toda. Pelo que eu conversei aqui com as fontes, aqui com os especialistas, Trump tem uma preocupação especial com esse assunto das Big Techs, porque, claro, ele está muito envolvido com isso, ele está muito próximo dos CEOs das Big Techs aqui, isso é evidente, e também o que acontece no Brasil pode servir, com as Big Techs, com as redes sociais, pode servir como um precedente, uma inspiração para outros países. Então, essa questão das Big Techs é uma questão acompanhada muito de perto por Donald Trump, estava lá como uma das razões das tarifas mencionadas ali na carta que Trump mandou para o governo Bolsonaro, e eu ouso dizer que seria uma das principais razões, ali, uma das principais preocupações de Trump em meio a tudo isso, e o fato da Caroline Leavitt, a porta-voz da Casa Branca, ter puxado esse assunto na resposta sobre a entrevista de Lula, me reforçou ainda mais essa ideia para mim, esse posicionamento. Agora, é interessante como a imprensa americana está tratando toda essa história, né? Logo que as tarifas foram aplicadas, eu tentei ver aqui o que a imprensa estava dizendo sobre isso. As tarifas, aliás, foram aplicadas não, perdão, foram logo que Trump ameaçou as tarifas, né? Ameaçou a implementar as tarifas. Em geral, a imprensa que falava sobre tarifas de uma forma geral, mas não sobre o Brasil especificamente. E aí depois, alguns dias depois, eu estava ali esperando para Trump decolar, ele estava indo para o Texas, né, para cuidar das enchentes lá do Texas, e aquele monte de repórter junto, e eu tentava perguntar
para Trump sobre as tarifas e gritava, e ali contra os repórteres brasileiros também ele acabou não respondendo, mas depois eu vi que a Caitlin Collins, a repórter da CNN aqui da Casa Branca, perguntou especificamente sobre o Brasil. Ela perguntou a ele por que taxar o Brasil, se o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende aos Estados Unidos, e aí Trump disse apenas porque eu posso. Quero taxar porque eu posso, porque a gente quer que esse dinheiro entre aqui nos Estados Unidos. Porque pode. O líder do mundo livre pode fazer, né, o que ele quer. Então, e aí depois eu até comentei com a Caitlin, eu falei, fiquei feliz que você perguntou sobre o Brasil, porque a gente estava tentando fazer essa pergunta e não conseguia. Ela falou, não, claro, é uma pergunta que deve ser feita, é uma história importante, então agora a imprensa americana está começando a falar sobre isso também, sobre o caso do Brasil especificamente, até porque pode ser precedente para acontecer com outros países também, né? Então... Sim, e os americanos estão muito preocupados com o preço do café, o cafezinho lá. Preocupadíssimos com o preço do café. Essa foi, inclusive, Américo, eu conversei com um especialista aqui, um economista do Council on Foreign Relations, né, que é o think tank aqui, que existe desde 1920, enfim, e ele comentou logo, a primeira coisa que ele me falou foi isso, falou, mas aqui o preço do café vai subir, a gente também vai pagar por isso, viu? Falei, pois é. Exato. Lorival, quais suas observações com relação a isso tudo? Bem, eu acho que é muito aflitivo, né, para os empresários brasileiros observarem a politização e o proveito político que ambos os lados do espectro político brasileiro estão explorando. Isso é realmente lamentável. Eu acho que é um sinal dos tempos que nós estamos vivendo, né? A gente aqui se preocupa há vários anos já com a polarização, com a irracionalidade, a falta de debate democrático, a falta de civilidade, de valores republicanos e de colocar de verdade o Brasil acima de tudo. E que isso não fosse apenas um slogan, né? E aí eu me refiro aos dois lados, realmente. Então, acho que nós estamos vendo a materialização de toda essa irresponsabilidade política, esse egoísmo, essa insensatez, essa falta de visão, né, do coletivo. O Brasil tem um potencial tão gigantesco, né, gente? Assim, o Brasil ele tem o que o mundo precisa, né, de alimentos, de água potável, de energia renovável, de sequestro de carbono, de equilíbrio térmico. A Amazônia ela contribui com cerca de 1 grau Celsius de resfriamento do planeta. Sem a Amazônia, o planeta, em média, estaria 1 grau a 1,5 grau mais quente. E, além disso, mais seco. A Amazônia contribui com a umidade também do planeta. E nós temos tudo isso, e, no entanto, a gente está aqui refém de uma briga entre dois grupos políticos, e aí uma discussão sobre quem é o culpado, né? E se o outro for o culpado, então vamos adiante, porque quanto pior ficar, mais a culpa do outro vai se voltar contra ele, vai ser um prejuízo político do outro. E no meio disso estão mais de 200 milhões de pessoas. A gente já é vítima aqui dessas tarifas insanas que existem. O Brasil é muito protecionista, sim, né? E a gente paga um preço altíssimo por isso, não só como consumidor, comprando produtos 2, 3, 4 vezes mais caros, ou comprando produtos nacionais de pior qualidade, também muito caros, para proteger setores da indústria que são politicamente influentes, enquanto outros setores da indústria sofrem com isso, setores avançados que estão, né, dentro da cadeia de valor e que se beneficiariam de tarifas mais baixas, né? Então, assim, acho trágico que se explore essa emoção nacionalista, patriótica, né? O Nelson Rodrigues usou a coisa do complexo de vira-lata. Eu vejo todos os dias comentários às minhas análises de que eu sou um vira-lata, de que você é americano, você não é brasileiro. É precisamente o contrário.
o complexo de vira-lata não é só daquele que se subjuga, que é subserviente, é também daquele ressentido que não consegue negociar de igual para igual, com racionalidade, com clareza de objetivos, como fez o Mark Carney no exemplo que vocês citaram, o primeiro-ministro canadense. Quando vem a coisa, vou anexar o Canadá, não vai, você não vai, não. E você fala sorrindo, entendeu? Porque não há a menor possibilidade, não há o menor risco. Então, por que você vai sofrer, né? Eu quero que o STF mude a decisão. Não vai dar, presidente. Vai ficar querendo, entendeu? Porque aqui é o Brasil, é democracia. Mas vamos lá, vamos falar de comércio, então? Vamos fazer um acordo aqui. Só que, né, não vai acontecer dessa forma, vão explorar essas emoções, vão ganhar dividendos políticos, e o Brasil vai ficar nessa situação que está só piorando, né? A gente estava numa situação ruim já e que tende a piorar, infelizmente. Eu queria agradecer a audiência, porque eles estão mandando muitas perguntas, tem bastante gente conectada agora, e eu só queria fazer uma observação com relação